Atos capítulo 9, verso 40. Brincar não, irmão. Se eu falei isso aqui, a pessoa ganhou uma viagem para o exterior aqui na igreja. Alguém foi viajar, não podia viajar, deu para o irmão da igreja aqui. Mas Pedro, colocando todas para fora, ajoelhou e orou. E voltando para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. 41. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, a chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-la viva. 42. Isso tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor por causa disso. E aconteceu que ele permaneceu muitos dias em Jope, com um certo Simão, o curtidor. Amém? Deus abençoe, você pode assentar-se. Terminou de sentar, vamos dar uma linda salva de palmas. Aplauda forte mesmo, glorifique. Pai querido, coloca as mãos sobre a vida da Samara Coppola, está esperando uma vaga, Senhor. Coloca as tuas mãos sobre a apêndice dessa menina e, em nome de Jesus, livra de todo o mal e encaminha todo o processo no santo nome de Jesus. Amém. Esse texto, irmãos, você vê aqui exatamente um discipulado. Aonde está o texto? É o 14º dia do livro 40 Dias de Milagres. Então, isso aqui foi ontem. Esse texto, quem ouviu a mensagem ontem, quem leu a mensagem ontem, do livro 40 Dias de Milagres, você vai ver que esse texto está lá explicando o milagre na casa de Dorcas, uma viúva muito temente a Deus, uma prestadora de serviço, que era importante para o reino que o milagre acontecesse na sua vida. E em cima disso nós vamos conversar alguns minutos e vamos orar. E esse milagre ele tem propósito. Deus não quer abençoar você apenas por abençoar. Não. Deus quer abençoar pessoas por causa de propósitos estipulados na vida das pessoas. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Já pensou se você ficasse próspero a ponto de ser rico? E quando você se tornasse uma pessoa rica, bem-sucedida, financeiramente, que nada te falte, você fechasse a sua mão para as ofertas e dízimos que você sempre aprendeu e sempre fez? Ah, é muito agora que eu vou dar. Ah, não, agora é muito. Quer dizer, Deus te enriqueceu, Deus te facilitou, Deus foi-te favorável, e aí quando nós somos abençoados e nós podemos, então, ajudar muitos, a gente fecha a mão com medo, porque pegamos amor naquele dinheiro. Deus pode dar uma chácara para você passar finais de semana e para você ir curtir a sua família. Maravilha isso. Bênção isso. Mas se isso esfriar o seu comprometimento com Deus, isso tirar o relacionamento que te conduziu tudo às conquistas, será que vale a pena? Será que vale a pena ter benefícios do céu e não empregar esses benefícios no propósito e não esquecer o que nos conduziu àquilo e nunca esquecer aquilo que nos trouxe às conquistas? Há um texto na Bíblia que eu gosto demais, que fala assim: quando somos fiéis no pouco, sobre o muito, o Senhor nos coloca. E a fidelidade ela tem que acontecer nas pequenas coisas. E o comprometimento é nas pequenas coisas. Não é só nos grandes momentos, mas é nas pequenas coisas. E principalmente quando nós não estamos sendo vistos. Cláudio Duarte fala que quando você vai fazer uma coisa errada, você faz assim.
quando deveria fazer assim. Porque você pode esconder do que está à esquerda, você pode esconder-se do que está à frente, você pode esconder do que está à direita, mas nunca vai poder se esconder de quem está acima de você. Porque a Bíblia diz assim: os olhos do Senhor estão sobre todos nós. E o Senhor nos vê. Melhor ainda, Deus nos vê. E Ele nos vê com bondade. Deus não vê para castigar. Irmãos, a gente tem muitas vezes uma ideia errônea de Deus na questão dos atributos dEle. Ele é justo, mas Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, tardio em irar, pronto a perdoar, abençoador, provedor, está sempre pronto a ouvir você, a abençoar você. Sempre. Só que muitas vezes nós temos um Deus da troca. Eu vou fazer, para receber. E o nosso Deus não é o Deus da troca. Eu não sirvo para receber, eu sirvo porque eu amo. E automaticamente eu recebo porque Ele é bom, vai dando glória a Deus. E o meu esforço, que a Bíblia fala assim que eu tenho que fazer para entrar na porta estreita, é válido. É válido, mas não é um esforço com obrigação. É um esforço de amor, é um esforço de gratidão, é um esforço de liberdade, não é aquela coisa amarrada. E Deus faz as coisas com propósito. Belo de um dia, foram cortar lenha lá na floresta onde Eliseu era pastor. As pessoas que trabalhavam com Eliseu, os obreiros que ajudavam Eliseu, um dos maiores profetas, o profeta dos 14 milagres, o profeta da unção dobrada, o profeta das coisas extraordinárias. Falando assim: Eliseu, o espaço que a gente tem aqui está muito pequeno. A gente queria aumentar o espaço. A gente pode? É a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos querendo aumentar o espaço para aumentar conforto, para que mais pessoas possam vir. Não é assim que funciona? Queremos abrir um espaço para sentar 2.000 pessoas. Vai dando glória a Deus. Isso é esforço, sim ou não? Tem que cortar muita lenha. Tem que ter muito machado funcionando. E aquele rapaz queria ajudar, só que ele não tinha condição de ajudar, porque ele não tinha machado. Ele foi no vizinho e falou assim: você me empresta o machado? O vizinho falou: empresto. Para que é? É para cortar lenha. Agora, ferro não é como hoje. Naquele tempo, ferro era alguma coisa mais rara. Se fazia armas de guerra. Então, emprestou o machado. O camarada foi lá cortar lenha. Estava solto no cabo, não prestou atenção, ou não percebeu. E com o esforço que ele estava fazendo, o machado caiu do cabo, saiu do cabo, e caiu dentro do rio. E ele perdeu o machado. O machado se perdeu. Além dele não ter o machado, agora ficou devendo o machado dos outros, olha só. E o camarada estava fazendo o quê? Trabalhando. Ele não estava parado, ele não estava dormindo, ele não estava acomodado, ele estava se esforçando. E o esforço dele agora trouxe um prejuízo. E muitas vezes, olha bem para mim, seja muito sincero, não tem vez que a gente se enrola todo? Tem ou não tem? E não tem meses, a gente não passa anos sofrendo. Quem já? Eu sou de carteirinha. Quem já passou? Sou PhD nisso aí. Quem já passou por isso, levanta a sua mão. E às vezes está passando hoje. Agora, Deus ia fazer algo. Eles estavam trabalhando, gente, eles não estavam dormindo. Eles não estavam em casa. Aquele homem estava se esforçando e não deu certo. Aí ele vai até o profeta e fala assim: perdi o machado. Eliseu olha para ele e fala assim: pega um pedaço de pau, pega um galho seco. Aonde você perdeu o machado? Aqui. Identificou o lugar, identifica aonde perde, identifica aonde caiu, acha o lugar aonde deu errado. E agora vamos tentar consertar isso. Joga um pedaço de pau na água. Marta, olha para mim, igreja. Milagrosamente, de forma extraordinária,
Deus tem anjo especialista em qualquer área. Vai dando glória a Deus aí. Deus mandou um anjo mergulhador, que mergulhou ali no fundo daquele rio, onde estava o machado. E presta atenção, porque é isso que vai acontecer com você. Aquele pedaço de ferro flutua. O ferro é mais pesado que a água, ele desce, ele não fica no chão. Deus mandou uma ordem, e aquele pedaço de ferro flutuou na mão do trabalhador. Mas que coisa maravilhosa, que milagre, meu querido. Sabe o que quer dizer isso? Presta atenção, propósito. Deus não quer ver um trabalhador endividado. Você é trabalhador? Você é esforçado? Você está lutando? Você não está esperando acontecer, está tentando fazer acontecer, mas parece que quanto mais você vai, mais difícil fica. Não se preocupa não, sai com essa bênção daqui hoje. Deus tem um propósito no seu milagre, fazer com que você seja abençoado, fazer com que as coisas comecem a dar certo. Vai dando glória a Deus aí, levanta a mão dele e fala assim: eu creio nisso. Fala: meu Deus, a minha vida é um propósito. E Pedro, então, estava em Jope. Jope era uma cidade portuária. Jope é uma cidade de navios, de mar, de porto. E Jope era uma cidade importante. Toda cidade portuária é importante, gente. Santos é importante. Navegantes é importante. Onde tem uma cidade portuária? Rio de Janeiro é importante. Paranaguá. Quem já ouviu falar de Paranaguá? Paranaguá é uma das cidades mais importantes do Brasil, porque lá se concentra um porto estratégico para navios. Porto traz riqueza, Mateus. Toda cidade portuária traz riqueza. Vem navios com cargas milionárias, sai navio com cargas preciosas, sai navio com soja, entra navio com minério, sai navio com insumo para fazer medicamento, sai navio com arroz, que nós somos exportadores, sai navio com carvão, nós somos exportadores, e vem navio e sai navio. Então, toda a cidade portuária é rica. Toda a cidade portuária é rica. Tem uma profissão que muitas vezes as pessoas não dão muita coisa para ela, é aquele camarada que estaciona navio. Como é que chama essa profissão mesmo? Oi? Não é, tem outro nome. Oi? Fala para mim, alto. Prático. O camarada, ele é um rebocador, mas o nome dele é prático. Um prático ganha mais de 100 mil por mês. Bem prático. Eu profetizo na sua vida, vai ser prático. Mas tem que mudar de Piracicaba, tem que ir para a cidade portuária. Não é? O que ele faz? O navio vem chegando, o navio para. Só que não pode ser mulher, né, irmão? Como é que vai fazer baliza? Não consegue fazer com um Gol, vai fazer com um navio, com um transatlântico? Quem concorda, levanta a mão. Só nós três. Quem discorda, levanta a mão. Eu também discordo. Porque hoje eu vi um irmão fazendo baliza e apanhou para arrebentar. Hein? Mas olha bem para mim. Ele vai lá, pega o navio, encosta o navio. Irmãos, ele só faz isso. Ele leva e sai. Só isso? Só isso? O navio tem 3 quarteirões. E ele tem que encaixar certinho. Pá, e tirar certinho. E levar para o mar. Então, a cidade portuária é uma cidade que tem muita coisa boa. A cidade portuária tem muita promessa, tem muita oportunidade. Só que tem muito problema também. Tem muita fome, tem muita prostituição, tem muita gente que acaba se perdendo no vício por causa do dinheiro. Pessoas, às vezes, não conseguem conduzir bem o que ganha e acaba gastando tudo em vícios, e acaba indo para a rua, e acaba se perdendo. Ontem eu vi uma reportagem de um camarada que fala 5 idiomas. Ele fala holandês, alemão, turco, português, espanhol. Falei os 5 já? Falei. Holanda, falei os 5. 5 idiomas, morando na rua. Um camarada que há 2 anos
Ele, com a família dele, era dono de indústrias, poderoso, uma pessoa muito próspera. O que aconteceu? A pandemia veio, eles não souberam administrar, eles perderam coisas, começaram a perder, e aí eles não souberam administrar, e ele foi para a rua mendigar, porque o vício tomou conta dele. E o camarada pensou: o que está precisando para sair dessa vida? O vício estava sobre ele agora. Então, uma cidade portuária, ela tem muita oportunidade, mas ela também tem muito problema. E aquela cidade de Jope tinha muito problema. Só que tinha uma mulher lá muito especial, chamada Dorcas. E a Dorcas era uma pessoa trabalhadora, uma pessoa, irmão, maravilhosa. Dorcas era uma mulher atenta. Ela cuidava dos moradores de rua. Ela cuidava dos necessitados. Ela ajudava com a refeição. Ela tinha um projeto Lázaro lá. Ela tinha um projeto de assistencialismo lá. Ela arrumava roupa para as pessoas, ela arrumava comida para as pessoas, ela gastava do seu próprio dinheiro. Ela era uma pessoa que tinha alguns recursos, pelo que a gente percebe aqui, e era uma pessoa interessada em ajudar pessoas. E ela fica doente. E ela passa mal. E ela morre. Olha que a Bíblia fala no versículo: e aconteceu naqueles dias 37, que ela ficou enferma e morreu. E tendo-a lavado, colocaram num quarto alto. Olha só, ao versículo 34. E Pedro disse, Pedro estava curando pessoas ali, abençoando pessoas: Enéas, Jesus te cura, levanta, faz tua cama. E imediatamente se levantou. E todos os habitantes em Lida e Sarona viram e se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que significa Dorcas. Dorcas quer dizer gazela, uma pessoa ágil, uma pessoa doce, uma pessoa conquistadora. E aí esta mulher estava cheia de boas obras e fazia esmola. Aí ela morre. Aí ela parte. Aí ela vai morar no céu. E eles a lavam, eles a limpam, eles cuidam dela e colocam ela num quarto alto. E eles se recusam a enterrá-la. Que coisa linda. Eles não estão querendo enterrar aquela mulher. E como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram 2 homens pedindo que ele não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas estavam em pé chorando. E mostrando as vestes, as túnicas que Dorcas faziam quando estavam com elas. Aquela mulher era importante para o processo da igreja. A igreja continua sem você? Eu vou dar uma notícia para você muito interessante. A igreja continua sem você. A igreja continua sem o pastor Toninho? A igreja continua sem o pastor Toninho. A igreja continua sem a pastora Lourdes? A igreja continua sendo a pastora Lourdes. A igreja continuou sem Moisés, gente. O reino de Deus continuou sem Josué. O reino de Deus aprendeu a viver sem Davi, escritor de salmos, e nem por isso deixamos de fazer músicas belíssimas para cantar ao Senhor. O reino do céu avançou depois que o missionário Paulo tinha uma função de abrir obras e conquistar territórios. E Paulo partiu e o reino do céu continuou. Mas o reino do céu, ele precisava tanto, ou ele está, melhor não precisava, ele está fundamentado em um nome que não pode faltar. Porque esse nome é o fundamento de todo o evangelho. Esse nome é o alicerce, a pedra da esquina, é o alicerce principal da igreja. Esse nome é o que a igreja tem de sustentação dela. Jesus disse assim: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque as portas do inferno têm temor desse nome, que também morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E Jesus Cristo é a pedra angular, é a pedra de esquina. Jesus Cristo é o alicerce da igreja. Ele é o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o A e o Z, o verbo que se fez carne, a palavra que se revela a nós. E ele disse assim: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Senhor Jesus não pode faltar. Não pode. Fala comigo assim: toda a origem
bem forte, toda a origem do cristianismo está em Jesus. As coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se foi feito se faz. É Ele. Ele é o propósito de tudo. Ele não pode faltar. Ele não pode deixar de existir. Mas Dorcas era importante agora. Dorcas era uma pessoa que precisava dar sequência no que ela fazia. Não porque Deus não tinha como levantar outra, não. A igreja estava sendo impactada. As pessoas estavam sendo tocadas. As pessoas eram muito difíceis de se converter, porque eles eram religiosas demais. Hoje o povo não é mais religioso como era antigamente, não, gente. Nós que estamos mudando a história da religiosidade desse país. O povo não tem mais compromisso, não. Eu fui católico apostólico romano até os 11 anos de idade. Eu fiz batismo, fiz crisma. Fiz primeira comunhão e segunda. Na minha casa, sexta-feira santa, não se comia carne, mas nem por decreto. Hoje as pizzarias vendem pizza de carne, de calabresa, todas sexta-feira santa. Hoje, não importa se é a religião cristã ou não, as pessoas vão numa feira, comem pastel de carne, faz churrasco, aproveita a sexta-feira e combina churrasco. Irmãos, ninguém tocava uma música na quaresma. Não limpava a casa. Tem gente que não limpa até hoje, mas não limpava a casa na quaresma. Irmãos, era 40 dias. Não ouvia música. Hoje tem o baile da aleluia. Hoje a quaresma já começa com o baile. Era 40 dias, irmãos, ali, ó, que as pessoas... Quem passou por isso, levanta a sua mão. Quem viveu esse tempo? Não era um povo religioso, um povo comprometido, um povo que tinha um respeito. Eu não estou dizendo que a gente vai voltar a fazer, não. Porque a gente entende que em Cristo nós somos livres. Mas era um respeito. Era um respeito que se existia. Então tinha respeito. Agora imagine no tempo de Jesus, que eles obedeciam o Torá, os 10 mandamentos, o Pentateuco, os 5 livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que eles seguiam aquilo à risca. As crianças eram levadas para aprender a palavra, elas tinham que obedecer à lei. E Jesus vem e diz assim: eu não vim para que cumpra-se a lei, eu não vim para que vocês cumpram a lei, eu estou cumprindo a lei, eu vim para revogar a lei. Ai, meu Deus do céu! Em mim a lei vai ser cumprida. Um novo testamento eu vos dou. Ai, meu Deus do céu! O meu sangue é a nova aliança. Jesus estava dizendo assim: acabou o sacrifício de bode, acabou o sacrifício de animais, acabou o sacrifício de cabritos, acabou-se o sacrifício de coisas comuns, pombas, acabou. Agora é o meu sangue que é o sacrifício. Eu sou o sacrifício pela humanidade. Irmãos, aquilo causou um tilt na cabeça de todo mundo. A gente tem que entender a época, a religiosidade daquele povo, a fé que eles tinham. Até hoje, o judeu ainda não recebe Jesus como Salvador. Até hoje, o judeu ainda não acredita que Cristo é o Messias. Eles estão aguardando o Messias. Eles leem a mesma Bíblia que eu e você lemos no Velho Testamento. Eles acreditam no mesmo Deus que eu e você acreditamos no Velho Testamento. Mas quando chega no Novo Testamento, não existe para eles, porque ainda eles estão aguardando o Messias. Agora Jesus vem e fala assim: eu sou. Pronto. Eu sou a palavra. Eu sou o verbo vivo. Eu sou. E morre e ressuscita dos mortos. Colocam guardas na porta do sepulcro, porque os fariseus da época, que são os religiosos, irmãos, a gente pode pensar mal deles? Pode. Mas vou dizer uma coisa para você: eles eram zelosos da lei. Eles não estavam entendendo. Eles não estavam entendendo. E aí eles cuidavam tanto daqueles princípios doutrinários e da lei,
E aí o sumo sacerdote, o Anás, e o Caifás, sacerdote da época, disseram assim: Pilatos, vem cá um pouquinho. Ele disse uma coisa muito séria. Ele disse uma coisa muito séria. Ele disse que ele ia ser sepultado. E ao terceiro dia ele ia ressuscitar, Pilatos. E vai que esses discípulos malucos dele tem 12. Jesus escolheu a dedo esses 12 irmãos. Ele não escolheu os capacitados, não, mas ele capacitou os escolhidos. Parece que ele escolheu igual a mim, igual a você. Ele escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Ele escolheu as coisas pequenas desse mundo para confundir as grandes. E as capacitou com o poder do seu Espírito. Mas os discípulos de Jesus, coitadinho deles. Se fosse nós, talvez não seria diferente. Na sexta-feira à noite, todo mundo fugiu, só ficou o João ali. E Jesus falou assim: cuida dela como se fosse sua mãe, da minha mãe Maria. Todos eles correram. Pedro é o que estava mais longe. Já tinha negado no galo, na madrugada de quinta. Todos eles correram, se esconderam, cada um se livrou da sua vida. E acho que eles pensavam assim, no WhatsApp eles conversavam assim. E aí agora, hein? O outro falou assim: esconda, fuja. Melhor um covarde vivo do que um herói morto. Esconda. Se mataram ele, imagina o resto. Então, mas a preocupação das autoridades é que eles iriam lá, irmãos, e roubar o corpo de Jesus. Você acha que aqueles discípulos, acovardados do jeito que estavam, igual a gente, quando depara com uma situação de risco, a gente também não fica pequeno? A gente também não quer se esconder? A gente às vezes não quer brigar com Deus? E aqueles discípulos fugiram. Jesus não precisava dos discípulos para fazer o que ia ser feito. Deus não precisava do homem para fazer o que o homem não podia fazer. Deus não precisa de você para fazer o que Ele vai fazer hoje. Ele é Deus e Ele pode fazer. Ele é o Senhor absoluto. E você que me vê na sua casa, Ele é Deus na sua vida. É Ele que dá sabedoria. De madrugada do domingo, o poder da ressurreição entrou no túmulo. A pedra estourou, irmãos. Eu imagino Deus chegando com o seu poder e graça. Ele falou assim: 16 soldados, quatro turnos de 4, vai me impedir de ressuscitar meu filho? O poder da ressurreição entrou lá dentro, irmão. Aqueles soldados saindo tudo correndo, fugindo de medo. E Jesus Cristo sai ressurreto daquela sepultura para colocar um poder sobrenatural no Evangelho e para falar assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que esteja morto vai viver. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então o poder de Cristo é o poder do Evangelho. Mas Dorcas era importante. Jesus precisava ressuscitar para validar o cristianismo, irmãos. Sem ressurreição não pode validar o cristianismo. E ele ressuscita e valida o cristianismo. E Pedro é chamado para a casa de Jope, em Jope, para a casa de Dorcas. Imagina você ser chamado para orar para alguém que está morto. E Pedro vai. Quando ele entra, está todo mundo chorando, porque Dorcas era importante do processo, Silvia. As pessoas não imaginariam como continuariam as coisas sem Dorcas. E Deus falou assim: vou dar uma chance para Dorcas, então. Porque Deus faz as coisas com um propósito. E Pedro falou assim: gente, dá para sair todo mundo daqui? Porque agora vai ficar eu com ela só aqui. Passa muito tempo. Vamos voltar uns 4, 5 anos. Jesus vai na casa de Jairo. Jesus era na casa de Jairo. Marcos capítulo 5, filho. Não precisa colocar não, mas está lá. Jesus é na casa de Jairo e a menina também está morta. A menina está morta. Jesus entra na casa. Jairo era um homem que precisava ser convertido. Precisava ser alcançado.
Jairo ia ajudar muito no processo. Está vendo como você não pode perder? Está vendo como o seu casamento tem que dar certo? Está vendo como suas finanças têm que ir bem? Está vendo como a sua casa tem que ir muito bem? Porque você está sendo um espelho para o seu vizinho, para o seu bairro, para a sua cidade. Você não pode fracassar, filho. Estamos no culto de quarta-feira. Eu vou falar com todo temor do meu coração. Você não pode perder. Eu não posso, eu também não posso perder. Nós não podemos perder. Você não pode perder. Se você perder, o Evangelho vai perder. Então hoje nós vamos colocar diante de Deus as impossibilidades. E você vai ganhar, porque o Evangelho vai ganhar com a sua conquista. Deus vai honrar você para honrar o nome dEle. Vai dando glória a Deus. Precisava de Dorcas. As mulheres mostraram para Pedro, está vendo o que ela faz? Precisava de um milagre na casa de Jairo. Jesus percebe que tinha muita gente na casa de Jairo e falou assim: não incomoda, ela está morta. Ele falou assim: não, ela dorme. E começaram a rir, falou assim: vocês não vão ficar, curioso não vai ficar aqui não. Para fora. Só vem Pedro, Tiago e João. Vamos entrar aqui na casa. Jesus, onde está a menina? Família, pai com a mãe. Está aqui? Tá. Tabita, Talita cumi. Talita, menina. Talita cumi. Menina, levanta. A menina senta. Opa! Ressuscita. Jesus fala assim: pai, está aqui tua filha. Filha, está aqui teu pai. Dá de comer para ela. Está com fome. A gente tem que falar dos milagres. Gi, conta o seu milagre. Família aqui da Ingrid, conta os seus milagres. Conte, sabe por quê? É Deus que cuida. Nós contamos um milagre de uma mulher de mais de 70 anos que o Senhor a recolhe. Mas se a gente perde uma criança de 4 meses, a gente ia chorar muito mais. Sim ou não? Deus recolhe uma mulher que já tinha cumprido o seu propósito, deixou um legado, deixou ensino para a família, deixou cultura, deixou paz, deixou um ambiente organizado para que pudesse partir. Mas do outro lado, na mesma igreja, no outro banco, se a gente tivesse perdido uma criança de 4 anos por um tombo, a dor ia ser grande. Mas o Senhor livrou-a de 4 meses, e o Senhor recolheu e permitiu que a irmã voltasse para casa. E lá o Senhor já enxugou dos olhos dela toda lágrima, e mostrou para uma igreja, e para o Brasil e para o mundo, através da internet, que vale a pena ser fiel. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Dá de comer. Fala do seu milagre, Roberto. Fala do seu milagre, Tavinho. Fala do seu milagre, irmão. Fala, irmã. Fala, Ted. Fala. E Pedro viu. O pai faz o que vê o filho faz o que vê o pai fazendo. Pedro entra e fala assim: todo mundo para fora. Aprendi. Dorcas. Tabita, levanta. Menina, levanta. Dorcas levantou. Ressuscitou. Aconteceu um milagre. Ele a levanta pela mão e leva o milagre. E ela continuou fazendo o seu propósito para que ela foi chamada. Deus vai te honrar nessa noite. Quem crê comigo vai dando glória a Deus. Existe um propósito no milagre. Tabita era uma mulher que trabalhava bastante para os necessitados, viúvas, órfãos, famílias necessitadas. Eram ajudadas por ela no seu trabalho e era eficaz. Roupas, alimentos, até moradia. Tudo que estivesse ao seu alcance era colocado ao serviço dos menos favorecidos. O texto não diz exatamente o que aconteceu, diz somente que ela ficou doente e morreu. Houve uma comoção na cidade, e sabendo que estava Pedro perto, mandaram chamá-lo.
O trabalho de Tabita ou Dorcas era essencial para a cidade de Jope. Sua vida, dedicação chamaram a atenção de toda a comunidade. Assim que Pedro chegou, todos vieram contar e mostrar os feitos dela. Então Pedro orou, que coisa maravilhosa aconteceu. E Deus disse sim, e Tabita voltou à vida. Podemos concluir aqui que Deus aprovou e achou que havia propósito para que a vida de Tabita continuasse. O milagre da ressurreição, juntamente com o milagre da aprovação, eu quero profetizar na sua vida. Deixa Deus achar propósito na sua vida, porque o resto vem facilmente, irmãos. Vamos orar? Tem tanta coisa que eu queria contar, mas tem coisa que eu não posso. Mas ontem, pela bondade de Deus, não vou falar o milagre inteiro. Ontem, pela bondade de Deus, Deus usou a vida do seu pastor, juntamente com o do pastor Mário, para trazer uma das maiores conquistas para a igreja do Evangelho Quadrangular no estado de São Paulo. Daqui a pouco vocês vão ficar sabendo, vocês vão ver o que aconteceu. E aí eu fico pensando que tudo valeu a pena. Quando chega na dimensão do que aconteceu ontem, e a coisa não sobe aqui, mas fica tudo aqui, ó. Meu coração está dizendo para Deus assim: o senhor está vendo como é que funciona aqui? Aprendi com a mãe de Jesus, com a Maria. A Maria via Jesus fazendo coisas extraordinárias, irmão. A Maria via. A Bíblia não fala os milagres que Jesus fez, mas você acha quanto milagre Jesus fez na adolescência? Quanto milagre ele fez na sua juventude? Aos 30 ele se torna público. Mas a Bíblia fala assim que Maria via que o moleque era diferente, mas ela guardava no seu coração. Ela teve a oportunidade de abrigar o Filho de Deus, o Cristo vivo, o Todo-Poderoso. O que tudo foi feito, Paulo, por causa dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E ela falava assim, só no coração, não aqui. Mãe gosta de falar dos filhos dela, gosta ou não gosta? E vó é pior. A avó conta do neto dela como se ele fosse a única bolacha do pacote. E ela quer que todo mundo tenha o mesmo entusiasmo de ouvir sobre o neto dela como ela tem para contar. E Maria escutava tudo aquilo da sua vizinhança. E Maria falava assim, não dá para concorrer. Na minha casa mora o Deus vivo. Ela sabia que era o Deus vivo, porque o anjo disse para ela: o que de ti será gerado, mulher, é grande. O que de ti há de nascer é poderoso. Posso ser profeta na sua vida agora? A banda toma o seu lugar. É o Israel lá no fundo? Não é o Israel. Aquele moço de blusa ali, você mesmo. É que eu vou enxergar melhor semana que vem. Vou trocar meu óculos. Mas você de blusa aí, o que Deus vai fazer na sua vida é grande, filho. É grande. Quantos conseguem receber essa palavra? Quem quer honrar a Deus? Quem quer honrar a Deus com o seu milagre, levante a sua mão. Você vai honrar a Deus com o seu milagre mesmo. Você vai honrar a Deus com o seu milagre. O seu milagre vai servir de propósito para esse lugar. As suas experiências vão servir de propósito para o avanço dessa causa. Dorcas era tão importante que por causa dela as pessoas, elas vinham ali, elas comiam, elas bebiam, elas tinham casa, elas tinham roupa, elas tinham cuidado.
E ela não tinha preguiça de investir o seu tempo e nem a sua vida na causa. Olha bem para mim. Dai e dar-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu profetizo na sua vida. O teu milagre serve para o propósito da causa. Quantos querem que o seu milagre se espalhe? Pai querido, é uma oração para todos que estão aqui agora. Essa oração é para todos, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Que o nosso milagre, que o Senhor fez, então nada é nosso, é teu também. Aquilo que aprendemos, que Pedro usou na ressurreição de Dorcas, ele aprendeu na ressurreição da filha de Jairo. E nós vamos a partir de hoje dizer: ressuscita, levanta-te, anda. Porque aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida, nós vamos só guardar no nosso coração. E nós não vamos guardar, não vai deixar subir na cabeça, porque é o Senhor que está fazendo. Eu abençoo você, Igreja Floriano Peixoto, que o teu milagre sirva os propósitos do reino. E aquele que crê vai dando graças a Deus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.